Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete Brandão, professora de vocês de língua portuguesa. Estou fazendo essa videoaula para a gente tentar estudar um pouco mais sobre esse assunto, que seria estudado de forma presencial no segundo bimestre. Orações subordinadas substantivas, período composto por subordinação. Primeiramente, para a gente iniciar esse estudo, a gente tem que relembrar o que é um período composto por subordinação. Período composto porque há mais de uma oração nesse período, e composto por subordinação porque existe uma relação de subordinação entre a oração principal e a outra oração, que seria a subordinada. Então, vamos lá. O período composto é constituído por mais de uma oração. Exemplo: espere que um dia ele supere isso. Como é que eu sei que aí existe duas orações? É só contabilizar os verbos. Espero, vem do verbo esperar, então eu já conto como uma oração. E a segunda parte aí, que um dia ele supere isso. Supere vem do verbo superar. Então, aí eu já tenho duas orações. O que me resta saber é qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. A oração subordinada, geralmente, ela é introduzida pelo que ou pelo se. Então, essa subordinação, ela vai manifestar a função sintática que um determinado termo da oração tem sobre o outro, né? Exerce sobre a outra oração. Então, a oração subordinada, ela vai ter uma função sintática. E agora a gente vai iniciar esse estudo com as orações subordinadas substantivas. Classificação das subordinadas substantivas. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce no período. No quadro ao lado estão os nomes que uma oração subordinada substantiva pode receber, dependendo da função sintática que ela exerce no período. Ou seja, essa oração subordinada vai ser como se fosse um substantivo e vai ter a função sintática. Ela pode ser um sujeito da oração, pode exercer função de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de aposto. Então, a gente vai seguir aqui com alguns exemplos. Vamos lá, primeiro, oração subordinada subjetiva. Aí tem logo um exemplo. Consta que Luther King morreu em 1968. Então, no caso aí, consta é a oração principal e que Luther King morreu em 1968 seria a oração subordinada. Subjetiva por quê? Porque ela tem a função de sujeito. Quando a oração subordinada é subjetiva, geralmente o verbo que está na oração principal, ele vem na terceira pessoa do singular. Consta, urge, poderia iniciar também com uma frase, é difícil que ele venha para cá. Por exemplo, então o do verbo ser está conjugado na terceira pessoa do singular. Portanto, a oração subordinada faria o papel, teria a função sintática de sujeito. Objetiva direta, essa é bem fácil, né? A oração subordinada, ela vai ter a função de objeto direto. Então, a pessoa entende. A pessoa entende seria a oração principal e a subordinada que sofreu um dano, né? Então, se eu disser só a pessoa entende o quê? Então, esse verbo entender, ele precisa de um complemento, né? Precisa do objeto direto para ser complementado. Então, entende que sofreu um dano. Objetiva direta. E a objetiva indireta? Um exemplo: o mundo precisa que tenhamos mais tolerância. O mundo precisa, oração principal, que tenhamos mais tolerância, oração subordinada. Por que aí é objetiva indireta? A gente tem que ver a regência do verbo. O mundo precisa de quê? Vejam que a pergunta para complementar o verbo já vem com a preposição de, né? E anteriormente
quando a oração era classificada como objetiva direta, não tinha essa preposição na pergunta. A pessoa entende o quê, né? Então, na pergunta já não vem a preposição. Para a gente identificar a regência do verbo, a gente precisa fazer essa pergunta. Então, o mundo precisa de quê? Que tenhamos mais tolerância. Então, aí seria objetiva indireta, porque a oração subordinada teria essa função de objeto indireto. Predicativa. Exemplo: o importante é que não se cultive a vingança. Tem a função de caracterizar o sujeito, né? Vai ser o predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? O importante. O importante é o que? Tá caracterizando o que é o importante, é que não se cultive a vingança. Então, aí, por isso que ela é classificada como predicativa. A próxima, completiva nominal. Exemplo: o estudante. O ser humano, aliás, o ser humano tem necessidade de que seu semelhante o perdoe. Vamos lá, qual é a oração principal? O ser humano tem. E a oração subordinada, necessidade de que seu semelhante o perdoe. Como é que eu identifico que essa oração subordinada é completiva nominal? Geralmente ela vai completar um nome, ou seja, um substantivo considerado abstrato. Geralmente é isso. O ser humano tem necessidades. Necessidades considerado um substantivo abstrato. Eu não sei como é a forma de uma necessidade. Não é um substantivo concreto que eu sei realmente materializar esse substantivo. Por exemplo, se eu dissesse restou saudade do que vivemos. Então, do que vivemos seria uma oração subordinada completiva nominal, porque estaria completando a palavra saudade, que é um substantivo abstrato. Geralmente completa esses nomes considerados substantivos abstratos. Basta pensar um pouco também em sentimentos. Outra frase, por exemplo, tenho medo de dirigir à noite. Medo é um substantivo abstrato. Eu não sei como é a forma materializar o medo. Se eu disser mesa, eu sei como é uma mesa. Medo, eu não sei como é. Não consigo materializar a forma do medo. Então, geralmente, a completiva nominal vai completar esse tipo de nome. A última aí teve um errozinho. Não foi colocado o título, mas é a positiva. É a oração subordinada apositiva. É aposto de um nome da oração principal. Aí tá aí o exemplo. A questão é a seguinte: o indivíduo coloca dentro de si o espírito positivo. Geralmente, essa oração subordinada apositiva, ela vai ser introduzida por 2 pontos, aí no caso como está no exemplo, ou vai aparecer entre vírgulas. Geralmente ocorre dessa forma, ou é iniciada com os 2 pontos, ou aparece entre vírgulas. A questão é a seguinte, é como se fosse um aposto. A oração principal a questão é a seguinte, e a oração subordinada positiva, o indivíduo coloca dentro de si o espírito positivo. Está explicando qual é a questão, né? Aí aqui um quadro bem explicativo só para memorizar, só para ficar na mente de vocês: a classificação, a função e os exemplos. Subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito. É possível que ela viaje outra vez, lembrando que a oração subordinada substantiva subjetiva, geralmente ela vai iniciar com o verbo na terceira pessoa do singular. Então aí, por exemplo, é possível. O do verbo ser está conjugado na terceira pessoa do singular. Subordinada substantiva objetiva direta, eu tenho que prestar atenção na regência do verbo. Ele me perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Vejam que na perguntinha, para saber da regência do verbo, eu não utilizo a preposição, apenas um artigo. Ela me perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Subordinada substantiva indireta exerce a função de objeto indireto. Necessito de que você viaje novamente.
Vejam que a perguntinha já vem com um de, já vem com a preposição. Subordinada substantiva completiva nominal exerce a função de complemento nominal. Tenho medo de que ele não viaje novamente. Então, aí está complementando o substantivo medo, o nome medo, que é um substantivo abstrato. Subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Então, meu medo aí é como se fosse o sujeito da frase e está caracterizando o medo. Que medo é esse? Meu medo é que ela não viaje outra vez. Ou seja, dando um predicado para o sujeito. Subordinada substantiva positiva exerce a função de aposto. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Então, está explicando qual o receio. Geralmente vai vir introduzida pelos 2 pontos ou vai aparecer entre vírgulas. É isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro na mente de vocês. No livro de vocês de português, existe uma parte que é somente sobre esse tipo de oração. Quem tiver com mais dúvidas ou se interessar pelo assunto, pode dar uma olhada lá no livro, tá? Tchau, é isso e até a próxima.